Por fim, Eduardo Bolsonaro teve seu desejo realizado. O governo norte-americano realizou a aplicação da tão falada Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Neste breve vídeo quero te contextualizar sobre o que é essa lei, os motivos arbitrários pelo qual ela está sendo aplicada e quais os possíveis objetivos práticos contra Alexandre de Moraes. A Lei Magnitsky foi inicialmente criada nos Estados Unidos em 2012, em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que morreu sob custódia após denunciar corrupção de autoridades russas. Originalmente aplicada apenas para punir os responsáveis por sua morte, a lei foi expandida em 2016 para abranger quaisquer violações graves de direitos humanos ou corrupção significativa cometidas por autoridades estrangeiras. Desde então, os Estados Unidos têm usado essa legislação para sancionar militares, políticos e agentes públicos em diversos países: Rússia, Venezuela, Nicarágua, Turquia e até alguns integrantes da justiça na Guatemala e República Dominicana. Entre as sanções estão congelamento de bens nos Estados Unidos, revogação de vistos, proibição de transações com empresas ou cidadãos americanos, e bloqueio em serviços digitais de Big Techs americanas como Google, Apple e Meta. Importante esclarecer que essa lei é aplicada sem processo judicial formal. Ela é aplicada por simples ato administrativo dos Estados Unidos. Isso nos leva a questionamentos fundamentais. É possível uma condenação extrajudicial, uma sanção sem julgamento? Será legítimo condenar, do exterior, um magistrado de um país considerado democrático? Condena-se sem julgamento, sem contraditório, apenas com base em alegações de autoridades e relatórios, o que é no mínimo controverso. O caso de Alexandre de Moraes foi oficialmente anunciado em 30 de julho de 2025 pelo Departamento do Tesouro americano, justificando a medida por prisões arbitrárias, censura política e procedimentos politizados durante suas atuações no STF. Sobre essas acusações, as tais prisões arbitrárias referem-se principalmente às detenções de apoiadores de Jair Bolsonaro, investigados em inquérito da tentativa de golpe. O Ministério Público Federal e o colegiado do STF validaram amplamente esses procedimentos. Muitas das decisões de Moraes foram ratificadas na primeira turma e no plenário do STF, inclusive por ministros com visões moderadas. Isso deslegitima a narrativa de ilegalidade sistemática. Quanto à censura e bloqueios a plataformas como X-Starling, essas decisões foram confirmadas pela Corte ou mantidas pela primeira turma. Resumindo, a maioria das críticas são de caráter político ou econômico, não jurídico. Ou seja, aplicar a Lei Magnitsky a alguém cujas decisões foram confirmadas por colegiado representa um sinal de que a punição pode ser motivada por critério político, não legal. Mas em efeitos práticos, como essa lei pode afetar Alexandre de Moraes? A sanção pode resultar em proibição e bloqueio de cartões das bandeiras Visa e Mastercard, já que entidades americanas não podem fornecer serviços a sancionados. Bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos, Bradesco, Itaú, Santander, Safra e BTG, podem ser forçados a encerrar vínculos para evitar sanções secundárias. Quanto a essa amarração financeira, precisamos pensar: até que ponto uma empresa que tenha laços com os Estados Unidos e que atue no Brasil é obrigada a adotar uma medida, em solo brasileiro, contra um cidadão brasileiro, correndo o risco de ferir uma lei brasileira? Operando dentro do Brasil, essas empresas não deveriam seguir, em última análise, as leis daqui? Importante frisar que vários especialistas de direito internacional divergem sobre os efeitos práticos dessa lei. É uma situação nunca vivida antes por nenhuma autoridade brasileira, portanto, não se há ainda uma dimensão exata a que ponto podem chegar as restrições econômicas. É claro que há opções como utilização de bancos nacionais como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, embora este possua duas entidades nos Estados Unidos. Como opções de bandeira de cartão temos a brasileira Elo e a UnionPay, que chegará em breve no país. Além das restrições econômicas, os serviços digitais que usam infraestrutura norte-americana, como Gmail, Instagram, YouTube, Uber, Amazon, Starlink e serviços da Apple, podem ser bloqueados em qualquer parte do mundo, inclusive aqui no Brasil, se for entendido que violam a restrição contraria os termos da Lei Magnitsky. O que devemos levar como reflexão?
É legítimo punir um juiz com sanção extrajudicial, sem processo, em nome de supostas violações? Não houve crime internacional, tortura, desaparecimento forçado ou execução extrajudicial. Critérios previstos expressamente no texto da Lei Magnitsky. As decisões de Moraes foram confirmadas por maioria de ministros. Punir dessa forma pode constituir precedente grave. Futuros governos ou grupos políticos poderiam pedir sanção para quem não concordam dentro do sistema democrático, minando a separação de poderes. Finalmente, temos de refletir. Até que ponto instituições soberanas se permitem ser alvo de sanções de outro país, sem reciprocidade ou mecanismo de defesa? No caso de um juiz cujas decisões foram objeto de revisão interna, o uso da Lei Magnitsky parece um instrumento de pressão política, não de justiça. Esse episódio nos leva a discutir sobre soberania jurídica, coerência democrática e sobre como hoje direitos humanos e sanções extraterritoriais podem ser manipulados por atores políticos, inclusive contra estados democráticos. Resta a nós, cidadãos, refletir se queremos um país que se curva a essas pressões ou que elabora regras claras para proteger suas instituições jurídicas, sem abrir espaço para sanções arbitrárias vindas de fora. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre essa sanção a Alexandre de Moraes. Nos ajude, curta o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Até a próxima!